É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas informações do Flamengo nessa ressaca aí do pós-título da Libertadores em cima do Palmeiras, mas já tem compromisso, pessoal. Campeonato Brasileiro a todo vapor ainda. Flamengo, chances reais de ser campeão. Na verdade, vai ser campeão o Flamengo. Jogo contra o Ceará, pessoal. Todo mundo já está se preparando para esta partida. Maracanã vai estar lotado. Torcedor flamenguista, vamos com o Globo Esporte de hoje. 1/12, chegou o final do ano. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Malvadão Campeão. Nunca me senti mais vivo, mais desafiado, mais emocionado, mais com sentimentos vivos. E o Flamengo proporciona isso, né? Aqui a cobrança ela é infinita, mas a alegria também ela é equivalente, né? Mas o pessoal de Manacapuru, do Amazonas, é diferenciado, hein? Teve uma carreata puxada a trator por lá para comemorar o tetracampeonato da Libertadores do Flamengo. E a gente já começa falando do Mengão aqui no Taon. Nossa, tá com trilha sonora. Merece, né? Tetracampeão da Libertadores. Vamos trazer, então, Camila Barbieri aqui, abrindo o Taon lá do Ninho do Urubu, minha amiga. Te pergunto, a festa aí deu uma parada pro pessoal respirar. Tem jogo importante na quarta-feira da Copa do Brasil, ó, do Campeonato Brasileiro. E tem uma boa notícia, né, amiga? Porque ninguém saiu machucado, nenhum jogador sentiu nenhuma lesão no jogo da Libertadores. Ou seja, possivelmente, Felipe Luiz terá força máxima nesse jogo contra o Ceará, né? É isso, Joana. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Ó, vou te dizer que parece que eu ainda tô na festa de ontem por conta do sol, né? A gente ficou várias horas ontem acompanhando o pessoal lá. Tava um calorão no centro do Rio. E hoje não é diferente. Hoje tá bastante quente aqui no Ninho do Urubu também. Mas vamos lá, é como você disse, né? Força máxima pra esse jogo também. Melhor resolver as coisas logo. E até porque o Flamengo vai estar jogando em casa, no Maracanã, né? E com uma presença ilustre da Taça do Brasileirão. Pois é, a taça já estará no Maracanã. Isso porque o Flamengo, em caso de vitória, já levanta a taça, não depende de resultado de mais ninguém, né? Porque chega a 78 pontos e aí o Palmeiras, que é o segundo colocado, já não consegue alcançar. E, inclusive, Joana, sobre isso, sobre essa virada de chave, né, que tem que fazer a comemoração ontem, eu recebi informação hoje pela manhã que o Flamengo teria planejado uma festa ontem à noite com jogadores, familiares, para celebrar esse título da Libertadores, mas essa festa foi cancelada, justamente para que o foco total seja o Campeonato Brasileiro. Depois do Brasileirão, essa festa pode rolar depois que o Flamengo tiver encerrado todos os trabalhos, né? E na expectativa deles de conquistar essa taça do Brasileirão. Para esse jogo, como você disse, não tem nenhum caso de lesão, departamento médico, além do que a gente já sabe, né? E foco principalmente nessa questão da recuperação do Pedro, que eu vou falar um pouco mais além. Mas vale destacar que hoje à tarde, aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo volta a treinar às 3h30. Amanhã tem outro treino também esse horário. Aí o jogo, esse confronto com o Ceará será às 9h30 da noite no Maracanã, que vai ter expectativa de público altíssimo, viu? Lotado, ingressos esgotados, mais de 70 mil ingressos já foram vendidos para esse grande jogo. Aí, falando nesse calendário do Flamengo que vai se estender por dezembro, porque tem a Copa Intercontinental que começa no dia 10 de dezembro, o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul do México. E aí a gente falava do retorno do Pedro só em 2026, mas com essa competição, né, do Intercontinental, claro que o trabalho também vai no departamento médico em relação a isso, em tentar recuperar esse jogador que está tratando
voltando aí, se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. A expectativa do Pedro também, que falou após o título da Libertadores sobre isso, né? Sobre, é claro, tentar estar à disposição. É um grande nome, importantíssimo para esse elenco do Felipe Luiz. E lembrando, então, né? Na quarta-feira, às 9h30, nesse confronto contra o Ceará no Maracanã, com a taça lá no aguardo do Flamengo, que faça um resultado positivo. O Flamengo, então, pode levantar aí no intervalo de uma semana, menos de uma semana, 2 taças, né? Tetracampeonato da Libertadores e também do Brasileirão. Joana. Pois é, e agora tem que se preparar, né, para esse jogo de quarta-feira que é tão importante, minha amiga, mas sem se descolar da Copa Intercontinental, que já começa no dia 10. Então, né, quando o time é muito bem sucedido, também tem que... acaba sofrendo nesses momentos, né? Muito jogo seguido. Minha amiga, bom trabalho para você, sempre muito bem-vinda ao Taon. Agora a gente vai lá para BH, vamos para a redação de BH. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para as últimas informações do Flamengo. Mengão campeão da Libertadores. Só que agora, pessoal, foco total no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, mas tem que manter o foco no jogo agora de quarta-feira. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Pessoal, vamos aqui com ESPN, deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Malvadão. Para o Atlético Mineiro. Em relação ao primeiro turno, foi 1-1, jogo lá no Castelão, né? 18ª rodada, dia 3 de agosto, Ceará e Flamengo. Copa Intercontinental, Mundial de Clubes no Catar, em Doha. O Flamengo tem estreia marcada na segunda fase, dia 10 de dezembro, uma quarta-feira, às 2h da tarde, no horário aqui de Brasília. Flamengo e Cruz Azul do México. Se ele passar, ele joga na terceira fase contra o Pirâmide do Egito, um sábado, 13 de dezembro, porque o Pirâmide já está classificado. E a final do Mundial de Clubes dessa Copa Intercontinental será no dia 17 de dezembro, uma quinta-feira, o vencedor desse confronto contra a equipe do Paris Saint-Germain da França, grande time do futebol mundial no momento, campeão da Champions League. Para a gente terminar aqui essas informações, conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa do Flamengo. E eu perguntei quando é a viagem para Doha, no Catar. A FIFA determina que o time tem que chegar 48 horas, com 48 horas de antecedência antes do primeiro jogo. Então o Flamengo teria que chegar estreando no dia 10 de dezembro, no dia 8 de dezembro, segunda-feira. Só que o Flamengo tem um jogo contra o Mirassol no dia 7, né, lá em Mirassol. E se o Flamengo não for campeão na quarta-feira, o time principal vai ter que jogar contra o Mirassol. Então, essa viagem para Doha, no Catar, está indefinida. Tudo vai depender de quarta-feira. Se o Flamengo for campeão na quarta-feira, então o Flamengo deve antecipar essa viagem e jogar com um time de garotos ou um time alternativo contra o Mirassol, já vai ser campeão antecipado de uma rodada. Agora, se tiver final, esse último jogo, Flamengo e Mirassol, a viagem vai ser atrasada, pode ser que o Flamengo viaje voo fretado, saindo de São Paulo, logo depois do jogo contra o Mirassol, a delegação inteira. Tudo depende da viagem para Doha, do resultado de quarta-feira, Flamengo campeão ou não. Bruno. Boa, Cícero. A gente estava até discutindo essa questão. Obrigado, viu, Cícero? Ou como é o ideal, seria o ideal já conquistar esse título no Maracanã, diante da torcida contra o Ceará, para depois já pensar no Mundial, Jailson. Justamente para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo, né? Na temporada passada, toda aquela discussão do avião, do tempo de descanso. O Flamengo tem essa possibilidade. Então, se você pode justamente confirmar o título no Maracanã, que vai estar abarrotado ainda na ressaca da comemoração da Libertadores, mas que pode confirmar justamente o Campeonato Brasileiro, você tira o peso de um jogo muito difícil. Porque jogar contra o Mirassol
lá no Maião, tendo em vista que a gente já tem falado aqui durante todo o ano, né, que o Mirassol não perdeu lá, aí você pode ir com os garotos. Você pode simplesmente descansar todo mundo, que já vai ter vencido o título, vai poder dar descanso pro elenco, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo no ano passado contra o Pachuca. Foi contra o Pachuca. Foi. Foi 3-0 E pro Pachuca. aconteceu com o Palmeiras em 2020. Foi logo na sequência, assim, Libertadores, e menos de uma semana depois da estreia no Mundial, o time chega exausto de comemoração, Exatamente. fuso horário diferente, né? Exatamente. Então, assim, o peso desse jogo contra o Ceará é de simplesmente confirma logo o título, que aí você pode descansar. E só um gancho, né, para passar a palavra para o Rafa Marques em relação à tela que a gente estava vendo do Felipe Luiz. Cara, se o Flamengo confirma o Campeonato Brasileiro, né, o título, até a situação que a gente estava vendo, enquanto não tiver os jogos da Copa do Brasil, o Felipe Luiz ele é detentor de todos os títulos que o Flamengo disputou. Ele ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Porque ele ganhou a Copa do Brasil do ano passado, ele ganha o Carioca, ganha a Supercopa, vai ganhar a Libertadores, né, ganhou a Libertadores e pode ganhar o Brasileiro. Cara, para um técnico que está no primeiro ano como treinador profissional, isso é surreal. Ele vai unificar todos os cinturões. Exatamente, é surreal. Mas perde depois o cinturão da Copa do Brasil para alguém. Né? Sim, é por isso que eu falei. Mas Em algumas dias semanas ele pode surfar essa onda. Exatamente. A gente sabe que o que se planeja, se projeta para a carreira do Felipe Luiz é algo muito positivo, né? Muito construtivo. É um cara inteligente, um cara que respeita o jogo, estuda minuciosamente o adversário, valoriza cada decisão tomada em relação às escolhas das peças. Também erra, não é perfeito, ninguém é. Se posiciona muito bem perante a imprensa no momento que se dirige ao torcedor nas entrevistas coletivas. De fato, ele é um cara acima da média. O futebol precisa de profissionais com a qualidade e a competência do Felipe Luiz. Eu acho que contra isso não há a menor dúvida. Apenas uma questão de posicionamento, né? A festa ontem foi na 1º de março. Você me perguntava, né, Bruno, sobre a comparação. A do Jorge Jesus foi em outro ponto, até mais largo, inclusive, que é ali a Presidente Vargas. E existia a possibilidade de ser novamente lá. Um dos motivos pelos quais não foi a festa realizada lá é porque, para a Polícia Militar, é mais fácil controlar o deslocamento da massa numa via mais estreita, que é uma via mais antiga do Rio de Janeiro, é o coração do centro da cidade, onde tem prédios históricos. Isso até ontem chamou a atenção, porque muita gente subiu em marquises do século XVII, XVIII, e pessoas que não sabem o risco que estavam correndo com aquela atitude. Felizmente, não temos registro de ninguém que tenha caído, mas, assim, houve essa possibilidade de algo mais danoso. No entanto, para o controle da segurança do evento, foi melhor ser na 1º de março. Vocês estavam falando dessa sequência de conquistas do Felipe, valorizando o trabalho dele no primeiro ano de carreira. Já é um trabalho que já é mais impactante que o do Jesus? O que é que vocês pensam? Então, a questão do Jorge Jesus, eu acho que é mais a questão da magia. Acho que a magia... O Jesus está no Olimpo ainda. Né? A magia do... O Felipe está caminhando para ele. Então, a magia do futebol praticado pela equipe do Flamengo com o Jorge Jesus, toda aquela intensidade, o jogo para cima, acho que é mais por conta disso, mais do que o Felipe Luiz. Só que o Jorge Jesus já chega aqui muito mais, assim, tarimbado carreira. Muito mais. Com a carreira na Europa, para chegar aqui e, de fato, revolucionar. Ali foi uma revolução, porque parecia realmente que a equipe do Flamengo jogava 200 por hora e as outras equipes estavam ali respeitando o limite de velocidade. O impacto do Jesus é maior, né? Só que o que o Felipe Luiz está fazendo no primeiro ano de carreira é surreal. É impressionante. Por isso que eu quis destacar que em determinados dias em relação até a semifinal e a final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz ele pode ser detentor de todos os títulos. E qual que é o grande mérito dele, Rafa? Eu acho que ele tem alguns méritos específicos que, juntando todos, a gente pode constituir o chamado meritão, né? O mérito máximo. Porque ele tem a gestão do elenco que me parece perfeita, tanto interna quanto externamente. Poucos técnicos no Brasil, principalmente, teriam eu não diria nem a audácia, mas a iniciativa de chegar e falar publicamente o que ele falou no episódio Pedro. Normalmente os técnicos tratam isso como economia interna, desconsideram o fator torcida. O torcedor Flamengo merecia saber o que estava acontecendo com o Pedro, e o Felipe Luiz foi paciente, incisivo, assertivo e didático. Então, assim, ele mostrou que ele sabe se posicionar também como um grande porta-voz dos momentos que envolvem o futebol do Flamengo. Essa é a questão específica comportamental. E acho que ele é um cara que enxerga muito bem o jogo, ele prepara bem as suas equipes. Ainda tem algumas falhas
penso em alguns momentos durante a partida nas tomadas de decisão, o que é normal para um técnico. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Flamengo mira mercado brasileiro e tem negociação encaminhadas com 2 reforços para 2026. O clube investiu quase 300 milhões na última janela e fará contratações pontuais no fim do ano. O planejamento já começou antes, está tudo encaminhado. José Botto, diretor do Flamengo, deu esta declaração depois da conquista do tetracampeonato da Libertadores em Lima, com o título brasileiro podendo ser conquistado na próxima quarta-feira diante do Ceará, no Maracanã. O clube já olha para 2026. O GE apurou que a diretoria rubro-negra negocia reforços para 2 posições. Há conversas encaminhadas com um goleiro e um zagueiro. Depois de ter investido quase 300 milhões na última janela, o Flamengo agora mira o mercado brasileiro em busca de contratações pontuais. A princípio, o planejamento envolve a contratação de 3 reforços para o ano que vem. Os outros nomes são para o ataque. Tema discutido nas últimas janelas, a busca por um centroavante não está no topo da lista, mas é uma posição monitorada. O técnico Felipe Luiz tinha pedido à diretoria a contratação de um homem de referência para disputar vaga com Pedro. O Flamengo entende que não precisará gastar muito na janela. A preocupação do clube é segurar seus principais jogadores, ainda mais se o título do Campeonato Brasileiro for confirmado. A diretoria acredita que haverá interesse de clubes estrangeiros, mas a ideia é suportar o assédio para manter a base do time de 2026. Em caso de propostas irrecusáveis, aceitaria conversar para depois buscar reposição no mercado. O elenco terminará o ano valorizado. O clube investiu no meio deste ano o maior valor da sua história em uma única janela. As contratações de Emerson Royal, Saul, Carrascal e Samuel Lino totalizaram 277 milhões. Antes, o Flamengo já havia contratado o atacante Juninho e o zagueiro Danilo e o volante Jorginho. Foram vendidos os zagueiros Fabrício Bruno, o lateral direito Wesley, os meias Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves, totalizando a arrecadação de 513 milhões. Há ainda jogadores que foram emprestados, o que poderão render mais dinheiro ao clube. Em meio à busca por reforços, o Flamengo tem como prioridade garantir a permanência de Felipe Luiz. O técnico tem vínculo até o fim do ano e as partes discutem um novo contrato até dezembro de 2026. O martelo só será batido depois do fim do Brasileiro, mas há otimismo, até mesmo porque o treinador tem participado junto à diretoria do planejamento para o próximo ano. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Valeu!